experimentar o Evangelho do Senhor Jesus cada vez mais na sua vida. É o nosso compromisso nessa noite. Eu queria aproveitar e orar também por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu dia a dia. Mesmo sentados, vamos nos curvar a Deus em oração, antes de abrirmos a sua palavra. Deus, tome-nos em tuas mãos, nos ajude, Deus, fortaleça-nos, ó Deus, no Senhor, aumente a nossa fé, o nosso amor, o nosso conhecimento do Senhor, para que nós possamos adorar o Senhor do jeito que o Senhor quer, não do jeito que a gente acha que tem que ser. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, obrigado pelas igrejas sérias reunidas aqui nessa cidade. Também louvamos o teu nome, Deus, por tudo. E também queremos entregar o nosso país, a nossa nação nas tuas mãos. Entregar as diretrizes, os governantes, ó Deus. O Senhor esteja, ó Deus, conduzindo esses homens, para que eles possam, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer. Então, Deus, nos ajude. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. A Léa já fez aí os agradecimentos. Obrigado a você que nos visita. Espero depois te cumprimentar logo no término do nosso culto. Bom, nós estamos para encerrar essa série pensando sobre esse período aí de futebol, né? Perdas e vitórias, a difícil, mas esperançosa vida daqueles que realmente seguem a Cristo. Estamos numa sequência. No primeiro domingo falamos sobre a vida do profeta Elias, alguém que teve suas dificuldades, mas a gente percebe que no final Deus conduziu a vida dele. Falamos também sobre uma corrida que pertence a todo cristão na sua carreira cristã, que tem as suas perdas e vitórias também na sua caminhada. Pedro, eu não queria o Paulinho mostrasse o próximo slide, só o segurando. Domingo passado eu falei, pode soltar, Paulinho, Pedro, só o próximo, sobre o apóstolo Pedro, como é que a gente aprendeu com um gigante como Pedro, e a gente percebe que Pedro foi um homem cheio de suas falhas, mas Jesus trabalhou com Pedro, trabalhando no coração de Pedro, para que Pedro pudesse conhecer de fato e viver a Cristo como ele queria. Hoje eu quero falar sobre a vida de um outro grande servo do Senhor Jesus, um que de fato me ensina, como todos eles me ensinaram, a viver uma vida cristã. A história dele nos conta que ele, na verdade, ele ficou preso, ele ficou encarcerado em Roma, e na segunda vez que ele foi preso em Roma, ele já não estava mais desfrutando assim de uma certa liberdade que ele teve na sua primeira prisão. Ele estava ali encarcerado, e a história conta que ele foi jogado, tudo indica que a cela era um buraco. Ele foi jogado num lugar muito escuro, num calabouço assim, subterrâneo, um buraco, e a única coisa que ele tinha como luz era pelo buraco que entrava uma luz, pelo buraco onde ele estava ali, no teto, entrava a luz e entrava ar ali também. A história fala que ele estava ali acorrentado, ele estava sofrendo como malfeitor ali, ele ficou sozinho, em solidão, além de enfrentar um grande frio naquela prisão. A audiência, no seu caso, para julgar a sua situação, já havia sido dada, e ele estava só aguardando o dia do seu julgamento. E ele sabia que daquela ele não escaparia. Ele não seria absolvido como foi a primeira vez. E a sentença que deram sobre ele era uma sentença de morte, uma morte pela espada. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Na verdade eu vou tentar, porque a vida do apóstolo Paulo é um mundo enorme de coisas, e para mim não tem homem, lógico, esses grandes homens também, mas nos ensina imensamente o que é ser um crente, o que é viver uma vida cristã, o que é você, no meio de lutas, no meio de vitórias e perdas, você continuar firme em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, antes dele morrer, ele escreve ali, nos seus últimos minutos, nos seus últimos tempos de vida, uma carta ali na sua prisão, e escreve uma carta ao seu companheiro de lutas, que é Timóteo, um jovem tímido, de uma estrutura física um pouco mais raquítica, um pouco mais fraco, e que ele pede a Timóteo para que Timóteo ficasse esperto com respeito às paixões da mocidade. E Timóteo foi chamado com a responsabilidade de pastorear uma igreja numa cidade complicada, que era a cidade de Éfeso. E Paulo ali escreve uma carta nos seus últimos momentos, e quando a gente olha para a vida de Paulo, escrevendo essa carta, a impressão que nós temos é que Paulo foi um derrotado. A impressão que temos ali naquele homem abandonado sozinho, à sombra da sua execução, de que
Muitos podem chegar à conclusão, quando olha para a vida de Paulo, que Paulo, na verdade, ele experimentou muito mais perdas na sua vida do que vitórias. Mas será? Será? Se a gente olhar bem para a vida de Paulo, talvez é isso que você vá concluir. Eu creio, meus amigos, que as exortações que Paulo vai dar para Timóteo e vai dar para nós também, nos serve, para mim e para você, como uma orientação bíblica do que é ser de fato um cristão em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele vai nos encorajar, ele vai, por um lado, nos desafiar, nós prosseguirmos na fé, mesmo colecionando perdas na nossa caminhada. Paulo, queridos, ele vai nos dar uma tremenda lição do que é ser um crente, do que é viver a vida cristã, do que é realmente você amar a Deus, do que é você amar Jesus, do que é você viver o Evangelho, do que é, na verdade, você amar a igreja, do que é você servir o reino de Deus. E eu queria ler com você um texto que Paulo escreve no finalzinho da sua vida, e ali já contando com os seus últimos tempos da sua própria vida. As suas palavras a gente vai perceber que sinalizam para nós uma vida muito difícil, mas uma vida cheia de esperanças. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, eu convido você a ler comigo. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Por favor, leia comigo. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo, ele começa aqui no versículo 6, trazendo uma exortação muito viva, com duas figuras de linguagem que nos ajudam a descrever que a sua morte estava muito próximo. Ele vai usar aqui um exemplo do sacrifício, e ele vai usar o que? O exemplo de um barco. São as duas imagens que está aqui, para quando Paulo está dizendo aqui, dizendo que ele está próximo de morrer. Ele diz aí no versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando ele diz assim, estou sendo oferecido por libação, ele quer dizer que a vida dele é como se estivesse sendo colocada em cima de um altar. É como se a vida dele estava sendo sacrificada, e é como se a vida dele estivesse já próximo à morte. É como se fosse um sacrifício, uma oferta. Paulo sabia e acreditava do seu martírio, e ele fala disso aqui, quando ele usa essa ideia de sacrifício, é a ideia de que sua morte estava chegando. Ele diz assim, o tempo da minha partida é chegado. A palavra partida aqui, a gente não precisa forçar muito a mente, que é a ideia que expressa, aquela ideia assim de você desatar, de você desamarrar. É como se Paulo estivesse dizendo que a vida dele estava ancorada como um navio, como um barco, e agora ele solta, ele desamarra esse barco do porto, e solta aquele barco, e o barco agora está prestes agora a ser levado para um outro lugar, para uma outra praia. É isso que Paulo está dizendo, que antes do início da sua grande aventura, Paulo agora está apontando para a sua nova viagem agora, que está para se dar início agora. Paulo, ele volta a contemplar aqui, queridos, no finalzinho da sua vida, os seus 30 anos de ministério, os seus 30 anos à frente da igreja, os seus 30 anos como apóstolo, como evangelista, como um homem de Deus. E é a partir dessa experiência, queridos, do apóstolo Paulo, que quando a gente percebe em meio às durezas da sua vida, em meio a momentos tão difíceis na sua caminhada, vivido por causa do Evangelho, que nós podemos aprender o que é de fato viver uma vida cristã no meio de perdas e vitórias. Primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aí, nesse texto que nós lemos, que nós vamos aprender com ele, que a vida cristã não está isenta de combates. Ele diz aí no começo do versículo 7, combati o bom combate. Ou seja, eu corri a carreira, eu corri a maratona,
no meio de dificuldades e de desafio. E aí, meu irmão, quero dizer para você que nenhum crente, de verdade, está isento de combates e de lutas. Eu creio que nesse momento veio à mente de Paulo os momentos que ele viveu nos seus 30 anos de ministério, os seus momentos difíceis que ele passou por causa de Jesus, por causa do seu amor a Jesus. Eu creio, meus irmãos, que hoje, se muitos pregadores atuais considerassem a vida de Paulo, eles chegariam a uma conclusão que Paulo não era nem crente, que Paulo tinha um problema, que o diabo devia estar cirandando a vida de Paulo para acabar com a vida de Paulo. Pelo contrário, eles olhariam para Paulo e diriam assim: Paulo não tem fé, Paulo não é um filho de Deus, Paulo não está fazendo sacrifício direito, Paulo não está fazendo a campanha direito, Paulo falhou na campanha, porque afinal Paulo terminou pobre, jogado numa prisão como se fosse um buraco. Ele não terminou rico. Paulo não comprou a sua casa de luxo, Paulo não trocou o seu carro do ano, Paulo não teve os seus sonhos realizados. Pelo contrário, Paulo estava passando frio na prisão e pediu uma capa, para que trouxessem para ele uma capa. Se muitos pregadores hoje olharem para a vida de Paulo e falarem assim: esse homem não é crente, esse homem não é crente, porque crente é outro nível, crente, meu amigo, hoje é outro nível. Queridos, vocês percebem a loucura que nós estamos vivendo quando fala sobre a vida cristã e o que estão propondo para as pessoas? Quando Paulo diz aqui para nós que ele combateu o bom combate, eu creio que veio à mente dele os momentos que ele passou na sua caminhada por causa de Jesus. Se você depois der uma vasculhada na sua Bíblia, você vai encontrar que Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando ele e Barnabé eles estiveram numa cidade chamada Listra, a Bíblia nos conta que o apóstolo Paulo, depois de curar um paralítico de nascença, a vida de Paulo vai do céu ao inferno rapidamente, porque a Bíblia nos conta que depois do milagre, os homens daquela cidade, eles passam a pegar Paulo, colocam Paulo nos ombros e começam a gritar assim: os deuses desceram até nós, os deuses desceram até nós. Eles colocam Paulo no ombro, Paulo e Barnabé, e eufórico, eles saem carregando aqueles homens, e eles queriam fazer até uma oferta de sacrifício para eles, mas logo em seguida, chega alguns judeus, começa a falar algumas coisas no ouvido daquela multidão, e rapidamente o texto nos diz que aquela multidão começou a apedrejar Paulo, e Paulo foi arrastado como morto fora daquela cidade. Se não fosse os seus discípulos orarem por Paulo, Paulo não estaria vivo. E a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, depois todo apedrejado, depois que a igreja se volta em torno de Paulo, ora para Paulo, Paulo se levanta e volta para a cidade de novo. Eu creio que ele voltou para a cidade e falou assim: onde é que eu parei mesmo, hein? Se eu fosse Paulo, eu caía fora. Mas Paulo volta para a cidade para pregar o evangelho novamente. Eu creio que Paulo ali, quando ele fala que combateu o bom combate, ele se lembrou de outra coisa. Ele se lembrou que por causa de uma obediência a Deus, Deus falou com ele assim: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude com respeito ao evangelho. E a Bíblia nos fala que ele atravessa, ele navega até Troade e chega a uma cidade chamada de Filipos, na Macedônia. E ali em Filipos, ele ficou alguns dias em Filipos. Naquela cidade, o apóstolo Paulo expulsou o espírito de adivinhação na vida de uma menina que dava lucro para os seus senhores. E a Bíblia nos fala que Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles foram presos, depois eles foram jogados num cárcere frio, escuro, totalmente banhados de sangue, junto com outros homens. Eu creio que Paulo, quando ele fala que combateu o bom combate, ele se lembrou na cadeia, naquele momento, de que quando ele esteve em Atenas, numa cidade altamente idólatra, de homens intelectuais, mas uma cidade altamente idólatra, cercado pela filosofia, Paulo começa a pregar, e aqueles homens começam a querer ouvir de Paulo o que Paulo estava pregando ali naquele lugar. E a Bíblia nos diz que foi com muita ousadia que o apóstolo Paulo pregou aqueles cidadãos daquela cidade de Atenas, dizendo que Jesus ressuscitou e que há de chegar um dia em que Deus há de julgar os homens. E o texto nos diz que depois que Paulo prega, poucas pessoas se convertem. Eu creio que Paulo ali, ele se lembrou, ali naquele momento, quando ele fala que combateu um bom combate,
que por 2 anos ele discorreu na escola de Tirano, na cidade de Éfeso. E ali na cidade de Tirano, na escola de Tirano, na cidade de Éfeso, por 2 anos, Paulo ele levou praticamente toda a Ásia a ouvir a palavra de Jesus. Ele viu por meio de suas mãos Deus operando milagres extraordinários. E quando ele faz isso, o temor de Deus toma a vida daquelas pessoas. E muitas pessoas começam a engrandecer o nome de Jesus. E muitos passam a crer em Jesus publicamente. E eles pegam as suas obras, os seus livros de magia, fazem um monte, tacam fogo naquilo e queimam aquilo na cidade à vista de muitos. Logo em seguida, a Bíblia vai nos dizer que uma confusão é formada na cidade por causa disso que está acontecendo na cidade de Éfeso, porque eles falam: ó, Paulo está pregando o evangelho e nós ganhamos dinheiro vendendo imagenzinhas. E se Paulo acabar com a idolatria, se Paulo acabar aqui com Diana dos Efésios, vai acabar o nosso lucro. E há uma confusão tremenda na cidade e Paulo tem que sair daquele lugar. Paulo, eu creio, meus irmãos, que quando ele fala que ele combateu o bom combate, ele se lembrou que quando ele estava em Jerusalém, alguns judeus vieram da Ásia e o veem ali, depois que eles voltam do templo, e acusam Paulo de que Paulo havia colocado um gentio dentro do templo. E aqueles judeus começam a alvoroçar o povo, e aqueles judeus pulam para cima de Paulo e agarram o apóstolo Paulo e gritam dizendo que ele estava contra Deus, ele estava contra o povo, ele estava contra a lei. A Bíblia nos diz que depois eles arrastaram o apóstolo Paulo para fora do templo, e eles começaram de forma bastante violenta a espancar o apóstolo Paulo, buscando matá-lo. Isso só parou porque o comandante chegou e falou: vamos parar com isso. Eu creio que Paulo, meus irmãos, ali na prisão, quando ele disse que combateu um bom combate, ele se lembrou de tudo isso. Ele se lembrou também de várias falsas acusações que foram feitas pelas autoridades religiosas e civis contra a sua vida. Depois ele começa a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Eu creio que Paulo também ali na prisão se lembrou, queridos, das lágrimas afetuosas dos seus irmãos na fé, dos abraços que ele recebeu dos seus irmãos em Cristo, quando Paulo decidiu ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ali cadeias e tribulações o esperavam. Eu creio que tudo isso veio à mente de Paulo quando Paulo diz: eu combati um bom combate. E aqui, querido, eu quero trazer um bom resumo da boca do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz o que significa esse bom combate. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 30, nos fala isso. Eu quero ler para você. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação sobre todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Paulo está dizendo: combati o bom combate. Queridos, isso me ensina o que é de fato a vida cristã. O que é de fato você viver entre perdas e vitórias. O que é de fato, na verdade, para nós, o que é ser um cristão. Às vezes esquecemos disso. Eu creio que Paulo hoje, talvez ele não caberia em muitas das nossas igrejas, porque para Paulo nada dava certo.
Paulo, ele colecionava marcas em seu corpo por causa de Jesus e parecia um homem muito fraco. Mas o que vemos aqui é um gigante espiritual. O que vemos na vida do apóstolo Paulo me encoraja a olhar para Cristo e seguir em perseverança a Jesus por causa do seu evangelho. A vida cristã, queridos, não está isenta de combates. Segunda coisa que Paulo nos ensina, quando ele diz lá no texto que nós acabamos de ler, diz assim: completei a carreira. Na vida cristã, queridos, há uma difícil corrida que ela precisa ser corrida, quando Paulo fala sobre isso. Alguns anos antes, Paulo, quando estava falando aos anciãos daquela igreja de Éfeso, que ele está escrevendo para Timóteo pastorear, Paulo, ele expressa o seu desejo de que Timóteo fizesse justamente isso aqui. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim, ó: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora Paulo, nos seus últimos instantes, sabendo que a morte estava perto dele, ele tem condições de dizer que ele fez isso, que ele viveu essa caminhada difícil, essa lição difícil que nós precisamos aprender, nessa carreira que também cabe à vida do cristão, essa corrida que eu e você precisamos percorrer por causa de Jesus. Às vezes, queridos, eu fico me perguntando, será que alguns de fato vão completar a sua carreira? Uma vez eu ouvi uma frase, né? Eu fico perguntando assim, tem um monte de crente que começa bem. Minha pergunta é, eles vão terminar bem? Eles vão conseguir completar a carreira? Eles vão conseguir, no meio das suas dificuldades, das suas lutas, de fato, caminhar e seguir com Cristo? Paulo está dizendo aqui para nós, eu completei a carreira. Nós esquecemos, queridos, que Deus, ele preserva o cristão, mas às vezes esquecemos que nós precisamos também nos empenhar na nossa caminhada. Significa, queridos, que na nossa caminhada, ao longo da minha e da sua vida cristã, as nossas opções vão dizer muito sobre a nossa corrida, se de fato nós vamos terminar a nossa corrida. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você sozinho vai dar conta, e que no final a salvação, na verdade, é Deus dizendo para você assim, você coopera e eu coopero. Não, eu não creio nisso. Eu não creio nesse negócio. Eu não creio também que a salvação é como se fosse um seguro de vida, que você faz, paga uma vez, deita no sofá da sala e diz, agora eu estou tranquilo. Eu não acredito que a vida cristã seja isso, e quando eu olho para Paulo, me confirma mais ainda sobre isso. A própria vida de Paulo, queridos, é um bom exemplo para nós, de que a indiferença, o comodismo, aquela música que o Zeca Pagodinho cantava, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso é um contrassenso com a vida cristã. Isso é um contrassenso com o evangelho, é um contrassenso com o fato de ser um cristão. Como já dizia Tim Keller, né? A apatia é um problema tão sério quanto o ateísmo para o cristianismo. Se tem uma coisa que não faz parte da vida do cristão, é a indiferença, é a apatia, é o fato de pensar assim, que ele não enfrenta lutas, que ele não enfrenta sofrimento, que ele não enfrenta nada disso, que o que Deus tem que reservado para ele é um seguro de vida que vai cercado de todos os problemas. Eu sei que eu estou falando aqui perante vários pais de família, você sabe muito bem, queridos, você sabe muito bem, que para você demonstrar amor pelo seu filho, vai exigir de você sacrifício, vai exigir de você abnegação, vai exigir de você altruísmo, em muitos momentos desconforto, em muitos momentos incômodo, em muitos momentos você vai ter que servir aos seus meninos, muitas noites às vezes mal dormidas, muitas vezes recursos financeiros que você não tem, você vai ter que correr por causa da vida dos seus filhos. Mas eu tenho certeza, você pode conversar com qualquer pai que passou por experiências como essa, que ele não troca isso por nada, por causa do amor que ele deu aos seus filhos. Nós estamos assistindo a Copa aí, meus irmãos, né? É tão bonito aquele negócio, é bonito. Você vê aqueles caras disputando por uma bola. Meu pai assistia jogo de futebol, ele falava assim, Renato, eu não entendo futebol,
Por que não dá uma bola para cada um e resolve o problema? Ficaria mais fácil, não é verdade? Mas o que é legal você ver, quando eles disputam corrida, quando eles percorrem metros e mais metros naquele campo de corrida enorme, eles esticam as suas pernas, os seus músculos, eles tomam trombada, e eles não conseguiriam fazer isso se eles não fossem atletas, se eles relaxassem nas suas dietas, se eles não dormissem direitos, se eles não se preparassem fisicamente e emocionalmente, eles não conseguiriam fazer aquilo, se eles ficassem de farra a noite toda, bebendo, fumando, se drogando na balada, para eles disputarem aquela bola, queridos, e ganharem aquela corrida, e ver o seu time campeão, eles não trocam por nada, em abrir mão de fazer dietas. Da mesma forma a vida cristã, meu irmão. A vida cristã, Paulo está dizendo, eu completei uma carreira. Significa que eu e você precisamos nos revestir como um atleta e perceber que tem coisas que nós precisamos fazer para a gente completar essa carreira, para que eu e você possamos viver uma vida cristã de verdade. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, ele diz muito claro lá o que é completar a sua carreira. Ele diz assim, ó: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, ele é como um atleta que ele usa todos os seus músculos, toda a sua capacidade, para que de fato ele possa viver como um cristão, para que de fato ele possa experimentar Cristo cada vez mais. A razão por que Paulo fazia isso era por causa do Evangelho. Paulo, como eu já disse aqui, o apóstolo Paulo diz na sua carta, melhor dizendo, em Romanos, Paulo ele tinha uma dívida para com o Evangelho. Ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16, ele diz assim, ó: pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho me salvou. Eu não me envergonho do Evangelho e eu me esforço para pregar e viver o Evangelho, porque foi esse Evangelho que me resgatou. É por isso que eu me esmero o máximo possível. O desejo de Paulo, queridos, é ser achado em Cristo, é viver em Cristo. Ele tem uma dívida de gratidão para com Jesus, por aquilo que Jesus fez por ele. Todo o esforço de Paulo era pouco, ele sabia que era pouco, por aquilo que Deus havia feito por ele em Cristo Jesus. Antes da sua conversão, ele vivia na verdade como um bom religioso. Ele fazia as coisas para Deus, ele orava, ele jejuava, ele ia à igreja, ele perseguia os crentes, ele fazia sacrifícios para alcançar o favor de Deus, ele fazia tudo para convencer a Deus de que ele merecia a bênção de Deus, de que ele merecia uma vida melhor, de que ele merecia o céu, de que ele merecia a salvação. Paulo achava que se ele se conformasse à lei, Paulo achava que se fosse uma boa pessoa, estava tudo bem com ele. Deus estava na verdade encurralando o apóstolo Paulo, dizendo para ele que o caminho não era esse. Deus estava dizendo para Paulo de forma muito clara que esse não era o caminho, que deveria conectá-lo com ele mesmo. Paulo, depois da sua conversão, ele continua orando ainda mais, ele continua jejuando ainda mais, ele continua pregando, ele continua ensinando. Mas o que mudou em Paulo foi a sua motivação. Paulo agora faz isso com gratidão no coração. Ele não faz isso como um tapete para levar, como um caminho para levar ao céu. Ele faz isso como resposta de gratidão por aquilo que Deus fez por ele na cruz, para salvá-lo. É assim, por isso que Paulo se esmerava, porque ele fazia com gratidão no coração, porque ele olhava para a cruz e falava assim: essa cruz me salvou, Jesus morreu por mim.
Era isso que Paulo fazia. Tudo isso para Paulo. Perceba, meus irmãos, Paulo tinha um currículo invejável, era um lucro para ele. Olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 11. Diz assim, ó: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o currículo de Paulo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo poderia sentar no seu currículo e dizer: ninguém se compara a mim, eu guardo a lei de Deus, está tudo correto comigo. Mas logo em seguida ele diz assim: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Jesus. Como assim? Como assim? E as enormes vantagens que a sua herança judaica lhe dava, como ele sendo um hebreu, sendo da linhagem de Israel, sendo um fariseu, sendo da seita mais severa do seu tempo. Imagine comigo aqui, meus irmãos, quantas portas de emprego não abri para Paulo? Quantas portas de partidos políticos não queria o apóstolo Paulo? Quantos benefícios o seu currículo não lhe traria? Um currículo altamente invejável perante a sua comunidade, que lhe abriria portas de aceitação, de reconhecimento social, político e religioso. Paulo podia se orgulhar e as pessoas dizerem assim: o apóstolo Paulo está aí, ó, olha ele aí, ó, esse homem invejável no seu trato com as questões religiosas. O que Paulo está dizendo, queridos, que essas coisas não constroem o nosso caminho, não pavimenta o nosso caminho de salvação, para nós sermos aceitos e perdoados por Deus, sermos aceitos por Deus e sermos salvos em Cristo, e sermos salvos na verdade. Pelo contrário, a salvação a religião, no fundo, é um grande empecilho, pois fazia com que Paulo pudesse confiar no seu currículo, confiar na sua carne, confiar na sua própria, em si mesmo, confiar nos seus próprios méritos, confiar no seu esforço. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele entendeu que a sua vida agora só podia estar em Cristo. Para Paulo, a única razão da sua vida é ser achado em Cristo. Todos os seus esforços agora, que fazia parte da sua carreira, da sua corrida, só tinha sentido se fosse como resposta de gratidão a tudo aquilo que Cristo fez por ele. Querido, você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que por causa daquilo que Cristo fez por você, a sua vida tem que ser uma resposta de gratidão àquilo que Deus está fazendo em você? Paulo compreendeu, queridos, que não há vida fora de Cristo. Paulo compreendeu que não valeria a pena viver se não fosse para servir a Jesus, a amar a Jesus e a morrer por causa de Jesus. Paulo pega todo o seu currículo e fala: isso não é caminho que me pavimenta, isso para mim é lixo comparado a Cristo, se não for para ganhar a Cristo. Veja bem se não é isso que ele diz nos versos logo abaixo em Filipenses. Diz assim, ó: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, Paulo só chegou a essa conclusão porque ele entendeu a mensagem da cruz. No fundo, queridos, Paulo entendeu a sua miséria espiritual. Paulo entendeu que o homem é totalmente depravado. Paulo entendeu que ele estava morto nos seus pecados. E Paulo, quando ele percebeu que Jesus veio em sua direção, olhou para ele e o resgatou, Paulo agora transforma a sua vida numa vida de obediência e de amor a Jesus, para servir a Jesus. Quando ele escreve a Tito, ele deixa isso bastante claro. Veja bem o que ele diz lá em Tito capítulo 3, diz assim, ó, leia comigo por favor esses versos, por favor. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meu amigo, se tem uma coisa que o religioso nunca vai falar, o que Paulo falou aqui antes. Eu vivia odiando uns aos outros, eu vivia escravo de toda sorte de prazeres e paixões. Paulo só fala isso porque o evangelho o alcançou. Religioso não fala isso. O religioso fala assim, não, quem fez foi o outro. Eu não faço isso. Paulo fala isso aqui porque a graça o alcançou. E por isso que ele tem um débito para com o evangelho. É por isso que ele entende que a vida dele é como uma corrida, é como uma carreira. Quando ele escreve aos Coríntios, ele chega a dizer que ele era agora como um apóstolo de Jesus, um servo de Jesus, que a graça o havia alcançado. O que ele diz aí, ó? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. No meio disso tudo, meus irmãos, eu creio que Paulo se lembrou que noite e dia ele não deixou de exortar com lágrimas a cada um de seus irmãos na fé, para que eles permanecessem em Jesus Cristo, para que eles pudessem permanecer crentes em Jesus em todo o tempo. Essa era a carreira de Paulo, esse era o seu ministério. Paulo nos ensina, queridos, o que é a vida cristã. A vida cristã, no fundo, é ganhar Cristo. A vida cristã é nós nos conformarmos a Cristo. A vida cristã é nós sermos achados em Cristo. A vida cristã, por um lado, é as pessoas verem Cristo em nós. A vida cristã, por um lado, significa que eu e você precisamos não só viver a graça, não só viver o Evangelho, mas pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, a nós não nos entregarmos a outra coisa. É essa a carreira de Paulo. É isso que Paulo está nos ensinando a ser um cristão de verdade. A última lição, meus irmãos, que Paulo nos ensina para nós, ele diz no finalzinho do texto que nós lemos, ele diz aí, ó, nós precisamos guardar a nossa fé. Eu guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo aqui no finalzinho, quando estava lá naquela prisão, Paulo está afirmando a sua fidelidade para com o Evangelho que foi confiado a ele para viver e para pregar. Ele guardou com toda a segurança, ele foi como se fosse um guardião de um tesouro muito caro, que é o Evangelho, porque o Evangelho, queridos, é um tesouro muito caro. E Paulo, ele se viu como esse guardião, e ele fez de tudo, não só para pregar o Evangelho, mas para viver o Evangelho. Ele se esforçou ao máximo, com todos os seus cuidados, para viver e guardar o Evangelho. A obra de Paulo, queridos, é descrita aqui como enfrentar uma luta. É como se fosse um correr, uma corrida, como vimos antes, como se fosse guardar um tesouro. E para isso, meus irmãos, tudo isso envolvia um trabalho de Paulo, envolvia sacrifícios, envolvia perigos atrás de perigos. Em todas as três questões que Paulo fala aqui, guardar a carreira, combater o bom combate e guardar a sua fé, Paulo foi fiel a todas as três. Por isso que ele diz assim: há uma coroa me esperando. Há uma coroa. Jesus vai colocar essa coroa na minha cabeça. Eu anseio por esse dia, quando Jesus vai fazer isso comigo. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu estava fazendo esse estudo, que para mim agora está a parte mais difícil da vida cristã. Talvez a parte mais difícil não seja você enfrentar perdas, não seja as suas lutas, não seja as suas discussões talvez com um ateu, ou com uma pessoa que não crê como você crê, não seja muitas vezes o fato de você até sofrer dores e perdas por causa da sua fé. Talvez a parte mais difícil não seja você correr a corrida, você orar mais, você se empenhar mais. Para mim a parte mais difícil está aqui, é guardar a fé, é você não desistir
principalmente diante das perdas e ainda mais diante das vitórias. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que muitos deixam de guardar a fé, não é porque não estão no páreo, no campo de batalha, não é porque não estão insistindo com Deus em meio aos problemas, porque os problemas fazem com que muita gente coloque o seu joelho no chão e clame a Deus, e busque a Deus, e tema mais a Deus. Eu creio que uma boa parte daqueles que não conseguem guardar a fé, não é por causa dos problemas, é por causa das bênçãos. É quando as pessoas são abençoadas, é quando elas estão prosperando, é quando elas estão obtendo vitórias, é quando elas estão percebendo que Deus está respondendo às suas orações. Eu creio, meus irmãos, que a questão mais complicada da vida cristã é nós permanecermos na graça do Evangelho, é nós permanecermos pregando e vivendo esse Evangelho, não quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão boas. Me perdoe, meus irmãos, mas parece que nessas horas nós fazemos as piores orações. Me desculpe o que eu vou falar. Porque nós fazemos para com Deus uma oração de manutenção. Nós oramos mais ou menos assim com Deus: Deus, eu quero que o Senhor não interfira em nada, eu quero que o Senhor não coloque a mão em nada, eu não quero que o Senhor mexa em nada. Deus, as coisas estão prosperando para o meu lado, eu estou sendo abençoado pelo Senhor constantemente, portanto, Deus, eu preciso fazer sacrifício para o Senhor, mas não toque em nada. Nós fazemos as piores orações, as piores orações. Parece que nesses momentos de bênção na vida cristã, ela se torna para muita gente uma armadilha. Para muita gente. A pessoa estava com seu casamento falido. Casamento falido. Alguém chegou para ele, começou a falar de Jesus, caminhar com essa pessoa, ajudar no seu casamento, ajudar nas suas relações, apresentou o Evangelho a essa pessoa entendeu, essa pessoa se arrependeu, essa pessoa confessou a Jesus, estava enfrentando um problema, ela passa a crer na verdade do Evangelho, ela começa a experimentar a graça e ser abençoada com isso, e quando ela pensa que não, dentro da sua casa as coisas começam a mudar. Ele começa a mudar o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, essa pessoa começa a perceber que as coisas agora estão de vento em popa, melhora nos seus negócios, melhora nas suas questões financeiras, melhora na sua vida como um todo. O que ele começa a fazer agora? Ele começa a relaxar a sua espiritualidade. Ele já começa a perceber que ele não tem tempo mais de vir à igreja, ele não tem tempo mais de congregar, ele não tem tempo mais para orar, ele não tem tempo mais para jejuar. Ele começa a achar que o seu dízimo está muito gordo, porque ele está recebendo muito, e ele começa a trapacear com Deus aquilo que Deus lhe deu. Queridos, é assim em vários momentos, na vida de várias pessoas. Eu poderia citar aqui diversos exemplos como esse, para provar, queridos, que guardar a fé em momentos de vitória, às vezes é o ponto para a queda, e o ponto para a gente afrouxar a nossa vida com Deus. Eu não estou falando que Deus não queira te abençoar, eu não estou falando que Deus não queira dar vitórias para a sua vida e na sua caminhada, eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que os momentos que eu passei mais fraqueza na minha vida é quando a minha conta corrente, e é um momento raro, está mais gordinha. Parece que é uma certa confiança melhor em mim, sabe? E eu até penso melhor assim, será Deus? Eu começo a relaxar em determinadas situações, e a minha oração até muda para com Deus. Deus, obrigado, eu vou te servir agora. Queridos, para mim a questão mais difícil é nós guardarmos a fé. Se parece com aquela terceira semente na vida de muitas pessoas, quando as coisas estão andando de vento em popa, que é aquela parábola que Jesus contou, que saiu o semeador semear, e a terceira semente caiu entre os espinhos. Ele ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, vão concorrendo com a palavra e vão sufocando a palavra. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu e você precisamos aprender a viver como cristãos, guardando a fé em todo o tempo, em toda circunstância. Meu irmão, se você está sendo abençoado,
se você está experimentando tempos de vitória na sua vida, tempos de alegria, se você está experimentando um agir especial de Deus na sua vida, não permita que isso venha desembocar num afastamento seu para com a sua vida com Deus. Não permita. Eu sei que você conhece muita gente assim. Menino orou a vida inteira para arrumar um casamento, arrumar um menino bonito. Ele encontrou. Quando ela achou, abandonou a Deus, abandonou a igreja. O cara lutou a vida inteira para conseguir um bom emprego. Ele consegue um bom emprego, passa a receber bem, mas agora ele começa a negociar com Deus, porque ele não tem tempo mais com Deus. Queridos, a questão mais difícil é nós guardarmos a fé. No meio de perdas e vitórias, é guardarmos a nossa fé, nós continuarmos servindo a Deus. Paulo e tantos homens e mulheres de Deus, eles nos serviram como testemunhas, para que nós continuemos firmes, para que nós continuemos sendo abençoados, mas para nós abençoarmos. Se você está enfrentando perdas, lutas, nunca se esqueça do que Paulo disse: há uma coroa de justiça, há uma coroa guardada, qual o Senhor, reto juiz, o dará naquele dia. Deus em Cristo Jesus quer de nós que eu e você exalemos o bom perfume de Cristo por onde nós formos, independentemente da circunstância, queridos, independentemente do momento que estamos passando, tudo para a sua glória. Como já dizia Tim Keller, e aqui eu encerro com essa frase: cristãos são chamados a serem um jardim dentro de cada cidade do mundo. É para isso que Deus quer que a gente viva uma vida cristã, para que nós exalemos esse bom perfume de Cristo e sejamos como um jardim no meio de uma cidade, no meio de da vida das pessoas tão feia, tão esquisita, tão triste, e nós possamos exalar o bom perfume de Cristo no meio das lutas, no meio das vitórias, no meio das perdas, por causa daquilo que Cristo fez em nós. Vamos orar. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Eu queria que você orasse por você nesse momento. Queria que você orasse para Deus te abençoar. Deus abençoe minha vida.